Qual a forma mais racional de diversificação em fundos imobiliários? Apenas comparando o montante financeiro em reais de cada FII, ou real por metro quadrado gerador de renda, ou real por contrato gerador de renda. Vamos lá, essa é boa. Vai lá, China. Eu acho que o pessoal que está começando, diversificação seria interessante fazer tipo aquela 1/N, né? Você pega a quantidade de ativos que você quer ter de fundo imobiliário, divide igualmente entre eles, e aí faz seus aportes. Para quem já tem um tempo a mais, você vai ter alguns fatos que vão fazer com que você tenha uma maior ou menor exposição. Por exemplo, um ativo que você escolheu lá é um ativo que só tem um prédio, né? Só tem um inquilino. Então, esse tipo de exposição, você quer uma exposição menor a isso, por conta do risco, né? Outros ativos já têm muitos anos de mercado, é muito diversificado, tem uma gestora que é muito tradicional, você pode aumentar um pouco a exposição com relação àquele ativo. Ativos que têm mais risco, vai mais do seu apetite ao risco, né? Tem vários ativos aí que vão te pagar um dividend yield maior, né? Por exemplo, fundos imobiliários de CRI que investem em multipropriedade, né? Ou então loteamentos. Eles vão te pagar um dividend yield maior, né? Sei lá, inflação mais 12, inflação mais 13, né? Vai dar quase 15, 20% ao ano de retorno, né? Só que eles vão te cobrar uma taxa de performance, aquela coisa toda, e você sabe que você está exposto a um risco maior do que um CRI corporativo, de uma grande empresa, de uma Ambev, né? De uma VEG, que vai tomar esse CRI com uma taxa bem baixa. Então, o que você tem que entender é a sua tolerância ao risco. Os ativos que são mais arriscados, você tem que ter uma exposição menor se você não tem uma tolerância muito grande ao risco. Os ativos que são muito bem diversificados, com uma boa gestão, você pode ter uma concentração um pouco maior nele, mas para iniciar na sua diversificação, o mais importante, eu acho, é que você começar diversificando por ativos grandes, você dividir o percentual pelo número de fundos imobiliários que você gostaria de ter. Quantos fundos imobiliários ter? Quantos você consegue acompanhar? Tá? É muito importante que você acompanhe os fundos imobiliários para que você consiga minimamente saber o que está acontecendo com ele. E aí, não precisa pirar na batatinha, né? Porque o que acontece? Às vezes você vai ter aí uma variação de metro quadrado, por exemplo. Você pode entrar numa revista especializada e você vai ver lá qual é o metro quadrado médio de uma determinada área, né? Aquele metro quadrado médio pode não ser o metro quadrado que está no contrato daquele determinado fundo. Então, você já começa a ter informações muito imprecisas ali nessa avaliação, né? Outra coisa que você vai fazer a comparação é riscos diferentes. Então, você tem, por exemplo, um determinado prédio que tem um padrão construtivo e você tem um prédio do lado dele, na mesma região, do mesmo lugar, e que tem outro padrão construtivo, ou são de épocas diferentes. Os preços também são diferentes. E o risco e o interesse no imóvel também é diferente. Então, por ter essa componente imobiliária junto com o fundo, talvez isso não faça tanto sentido. Então, o legal é, você analisa o risco, analisa o setor, vê ali qual é a média daquele setor. Olha, esse setor aqui paga mais ou menos quanto de prêmio de risco para eu assumir esse tipo de operação. Esse fundo, ele está me pagando um prêmio maior ou menor? Se ele está me pagando um prêmio maior, é porque ele tem mais risco. Que risco está escondido nesse meio de caminho? Ou ele tem uma qualidade melhor. Por que eu estou pagando a mais para ele? E por que eu estou pagando a menos para ele? E aí você vai diversificando dentro de setores, dentro de operações, dentro de imóveis, dentro de regiões, que aí você começa a ter uma diversificação que faz mais sentido. Então, assim, cada vez mais vocês vão perceber que investir é menos ciência e mais arte. Quanto mais vocês entenderem, né, que você não precisa de calculadora para investir, melhor. Porque você vai estar entendendo a operação, como o fundo faz dinheiro e o que pode atrapalhar essa geração de caixa. Quanto ele gera de caixa, você consegue ver fácil, você não precisa nem fazer conta. Quanto ele vai gerar de caixa é futurologia. Você tem uma estimativa, você precisa estar mais ou menos certo nela. Mas você não precisa estar 100% certo nela. Então, se você entende direitinho isso, qualidade de gestão,
Isso faz muito mais sentido de você ter uma diversificação do que você ter uma diversificação na ponta da vírgula ali, ó, pelo dólar, né? Pelo dinheiro que você está colocando, o que eu estou levando. Isso aí, ele não tem essa relação muito direta, não. Ela é mais qualitativa, às vezes, do que quantitativa.